Hello guys, good morning. How are you? Hoje a gente vai fazer a correção da nossa avaliação diagnóstica. Já dei uma olhada ali como vocês foram nessa avaliação. A gente pode ver que tem algumas dificuldades em algumas coisas, especialmente na questão relativa à interpretação de texto, né? Mas no geral estamos legais assim. Vamos agora, para dar o próximo passo, dar uma revisadinha na nossa avaliação, ver o que vocês erraram para não errar de novo e assim a gente pode seguir adiante. Uma coisa importante que é legal de esclarecer é que a avaliação diagnóstica ela é diferente para cada aluno, certo? Então, o que vai acontecer? Provavelmente as questões de vocês vão estar em ordens diferentes. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui a questão específica e entendam qual é a resposta correta, mas não necessariamente ela vai estar na ordem. Se vocês pegarem o gabarito A, D, C, A de novo, isso daí não vai servir para todo mundo, tá? Então, a gente tem que prestar atenção qual é a questão e como que ela funciona, beleza? Vamos lá, então. Primeiro, a gente tinha um texto que serviu de base para algumas questões, né? E esse texto dizia, eu vou falar sobre ele, vou conversar sobre o texto, vou ler o texto. Se você que tem mais facilidade quiser passar um pouquinho para frente, até o momento que eu termino de ler o texto, beleza, não tem problema. Se você que tem um pouquinho mais de dificuldade, quer acompanhar o texto todo comigo, acompanhe o texto todo comigo para não ficar dúvidas aí, beleza? Vamos lá. John, what's your occupation? Well, Sally, in the morning I am a teacher in a university, but I am a photographer at night. Né? Então, qual a sua profissão? E ele fala, então, para Sally qual é a profissão dele. Né? De manhã ele é um professor na universidade e um fotógrafo à noite. Depois, então, and what language do you want to study here? What language do you want to study here? E ele responde, I want to study Spanish because my father lives in Mexico and I want to visit him. Né? Que língua você quer estudar? Eu quero estudar espanhol porque meu pai mora no México e quero visitá-lo. Interesting. I don't speak Spanish. Are you from the USA? Eu não, interessante, né? Eu não falo espanhol. Você é dos Estados Unidos? No, I'm not. I'm from England, but my mother is American. Eu sou da Inglaterra, mas minha mãe é dos Estados Unidos, né? Americana. Nice, I am English too. What's your full name, John? Eu sou inglesa também. Qual é o teu nome inteiro? O teu nome completo? My full name is John Anderson Braxton, but you can call me Andy. Esse é o meu nome todo, né? John Anderson Braxton, mas você pode me chamar de Andy. Andy seria o que a gente chama de nickname in English, né? Andy is a beautiful nickname. How do you spell your last name? It's B-R-A-X-T-O-N. O que significa a palavra spell aqui, então? Soletrar. Vimos isso lá no início do ano, né? Do you live here, Tanana, South Africa? Você mora aqui na África do Sul, ela está falando de um país aqui, né? E essa letra A vai representar uma das questões, aliás, as letras A, B e C vão representar uma questão aí na prova, né? Yes, I do. I live Tanana, Darlington Street. It's next to my house. I live Tanana, 226 Darlington Street. Your zip code, please. Então ela diz que é perto da casa dela, onde ele mora, diz exatamente o endereço dela. Ele fala agora o CEP para ela, né? The zip code 13131. What's your cell phone number, John? It's 2177-3328. E ela diz então, right, the Spanish class starts tonight. Please don't forget. A aula de espanhol começa hoje à noite. Por favor, não esqueça. Thank you. See you tonight. See you. Have a nice day. Muito bem, então. O que dá para se inferir aqui nesse texto? Que contexto que eles estão? Eles estão num contexto de uma escola de idiomas, onde ele quer estudar e ela aparentemente trabalha nessa escola. É isso que acontece aqui, certo? Então, a minha primeira questão aqui diz assim, ó, para responder a questão, leia o texto base, que nós fizemos agora, observe as frases abaixo e marque a única alternativa correta.
A aula de inglês começa amanhã à noite. Ele diz aqui, ó, ela diz aqui, ó, the Spanish class starts tonight. O que é tonight? É hoje à noite, né? Então a primeira já é falsa. O pai de John mora no México, de Mexico. Mora no México. Sim, ele fala que o pai dele mora no México. E é por isso que ele quer aprender espanhol, inclusive. E a próxima diz, pode-se fazer aula de espanhol na África do Sul. Ele não está se matriculando, ele não está fazendo aula de espanhol. Hoje, a partir de hoje à noite, eles não estão na África do Sul? Sim, estão. Então, a 2 e a 3 estão corretas. As minhas frases dizem, somente a frase 1 é falsa, né? Então, se a 2 e a 3 estão corretas, somente a frase 1 é falsa. Nessa aqui, a letra A seria a resposta correta. Questão 2. De novo, de acordo com o texto, né? Daí assim, de acordo com o texto, a alternativa gramaticalmente correta sobre Sally é. Então tem que estar de acordo com o texto e gramaticalmente correta, certo? She is a photographer. Ela é uma fotógrafa? Não, ela não é. Quem é a fotógrafa é ele. He is a teacher in a university. Se eu estivesse falando sobre o John, beleza? Mas não é o caso. Estamos falando aqui sobre a Sally. Então, errado. She is English. Ela é inglesa. O que diz o texto? O texto diz que ele é inglês e que ela também é inglesa. Então, essa aqui eu sei que está certa. Vamos para as outras duas. His first name. His é para ele, né? O primeiro nome dele. Então, tá errado. Depois, he is from English. Ele é da inglês. Ficou uma frase completamente errada aqui. Então, a letra C é a única correta. É essa que vocês deveriam marcar. Questão 3. Na minha prova, que talvez a tua seja um pouquinho diferente, tem que procurar e dar um pausa, procura qual é a questão e recomeça aí o vídeo, né? Observe as frases abaixo e marque a única alternativa correta. De novo, verdadeiro e falso, né? Sally e John estão nos Estados Unidos da América. Sally e John estão nos Estados Unidos, é isso? Não, ambos estão onde? Na África do Sul. Falso. A aula começa hoje à noite. Sim, a aula começa hoje à noite. E a 3, Sally mora em um apartamento. Eu até vou voltar lá, porque ela dá o endereço completo dela, né? Mas ela diz assim, I live, tananã, 226 Darlington Street. Não fala de apartment aqui, né? Se não fala de apartment, eu não posso considerar essa frase verdadeira, né? Então eu tenho somente a 2 como verdadeira. Se só a 2 é verdadeira, quer dizer que a 1 e a 3 são falsas. Letra D, portanto. A letra E veio parar aqui em cima, sozinha, mas ela não era a alternativa correta. A 4 diz assim, a palavra want, em negrito, lá no texto, significa, tá aqui, ó, bem do ladinho. I want to study Spanish because my father lives in Mexico, né? Eu gostaria, eu quero, eu adoro, eu espero ou eu detesto. Eu quero estudar inglês, né? Ela pergunta, what language do you want to study here? Que língua você quer estudar aqui? E ele diz, então, que quer, eu quero estudar espanhol. Então, letra B nessa aqui. Number 5. Qual a única alternativa que completa corretamente as frases abaixo? Não estamos falando de texto nesta aqui, certo? Então eu tenho que usar o do, o does, tenho que usar o in, o at ou for, de acordo com o verbo que a gente fosse usar aqui, certo? Então, tanana, Mark and Paul study. Bom, estou fazendo uma pergunta sobre o Mark e o Paul. Eu vou usar do ou vou usar does? Quando é que eu uso does? É isso que eu tenho que me lembrar. Does é só na terceira pessoa do singular. He, she, it. Se does é só na terceira pessoa do singular, então aqui eu vou usar do.
porque eu tenho a terceira pessoa do plural aqui, né? O Mark e o Paul. Se eu fosse substituir por um pronome, seria they, certo? Então, do Mark and Paul study in, for ou at? Lembra que quando a gente usa o study, as minhas opções aqui, sem usar exceções à regra, são in e at, certo? Se eu sei onde estuda, que é o caso aqui, eu vou usar at. Quando eu não sei o lugar exato, quando é um nome genérico, se fosse uma escola adventista, an Adventist school, aí eu usaria in. Nesse caso aqui, at. Então, do, e at estão como alternativas aqui na letra A e na letra D. Sobraram só agora essas duas letras aqui. Eu tenho 50% de chance já de acertar. Se eu acertar a próxima, o do ou does, eu já mato essa questão. Your father worked at a Mexican restaurant. Bom, eu tenho duas chances de acertar, porque tanto o do aqui e o does aqui é diferente, e o for aqui também e o in também são diferentes, certo? Então, se eu não souber usar um e saber como se usa o outro, beleza, já me serve aqui, certo? Do your father work? Your father, eu posso substituir por qual pronome? O teu pai, se eu fosse substituir teu pai em uma frase, por qual pronome eu poderia substituir? Não seria ele? Então é he. Então vai ser does. Does your father work? Tu sabe qual é o nome do restaurante? Sabe exatamente o nome da empresa onde ele trabalha? Não, é só um restaurante mexicano. Então eu uso in a Mexican restaurant, certo? Então a resposta correta aqui é a letra é a letra D. Isso, eu estava olhando para B aqui. Não, não é B. É a letra D. Do at, does in. Number 6. Voltamos a falar sobre o texto. Para responder a questão, leia o texto base. Daí a gente tem aqueles espaços em branco lá no texto que tem que ser preenchidos por nós agora. Nós vamos lá nos espaços em branco, que estão em 3 linhas consecutivas, e ela diz assim, ó, do you live here, tanana, South America? Você mora aqui na África do Sul. Como é que ela vai usar? In, on, at. Qual dos 3 ela vai usar? Lembra que eu disse para vocês que desde continentes, países, estados, cidades, a gente sempre usa in? Então a primeira é in, certo? A segunda, yes I do, I live tanana Darlington Street. Agora ele está dando só o nome da rua. Quando eu tenho o nome da rua, eu sei que eu não vou usar in. Vou usar on ou at. Qual deles que eu vou usar aqui? Se eu tenho só o nome da rua, on. Se antes do nome da rua eu tenho o número, o endereço completo, então eu uso at. Lembra disso? Então, a ordem vai ser in, on, at. Vamos lá na questão. In, on, at, letra A. Não precisamos nem olhar para o resto, a gente dá só aquela conferidinha assim para ver se não fiz nada errado, mas é essa mesmo. In, on e at. Number 7. Considere as frases a seguir, o uso do in, on e at e responda. He lives on New York Avenue. Tá correta essa frase? Usei on no lugar correto? New York Avenue. O que é New York Avenue? É a Avenida Nova York. Tem uma aqui em Porto Alegre, inclusive, né? Usei on na frente, onde eu tenho só o nome da rua, só o nome da avenida. Perfeito, essa tá certa. Próxima, they live on Maple Street. They live on Maple Street. De novo, usei on na frente do nome da rua. Perfeito, não tem o endereço completo, é on mesmo. E a 3, she lives at Assis Brasil Avenue. De novo, usei o at agora na frente só do nome da rua, não tem o endereço completo. Como não tem o endereço completo, não tem o número, lembra? At eu só uso na frente do número, né? No caso aqui dos endereços, dos locais onde estamos falando. Então essa está errada. A 1 e a 2 estão corretas. Letra D, portanto, nesta questão aqui. As frases 1 e 2
estão corretas. Number 8. Qual a única alternativa que completa corretamente as frases abaixo? Aí nós temos ali, de novo, né, para completar. Emily work Delta Airlines. Do ou does? Estamos falando de uma pergunta. Auxiliar que eu vou usar. Do ou does? Se estamos falando da Emily, Emily é ela, portanto é she. Se é she, meu auxiliar vai ser does. Então, does Emily work? Sei o nome da empresa? Delta Airlines. Se eu sei o nome da empresa, eu não vou usar in, eu vou usar for. Vamos para as alternativas? Então eu tenho does, está aqui, does e does. In ou for? For. Então eu tenho for aqui e for aqui. Estamos entre a letra C e a letra E. E a resposta aqui? Yes, she does. Emily and Elaine, agora são duas pessoas, né? Emily and Elaine work or works in the same company. São duas pessoas e elas trabalham na mesma empresa. Como é que a gente vai dizer isso? Se fosse só a Emily, seria Emily works, porque é a terceira pessoa do singular. Como é a Emily junto com a Elaine, nós temos aqui então o seguinte: Emily and Elaine work in the same company. Então nós vamos ficar com a letra C. Does, for e work. Sora, eu não acredito que eu errei isso, eu fiz tantas atividades a respeito disso e errei ainda na prova. Não acredito. Pois é, acontece. Muitas vezes dá uma bugada ali na hora, né? Uma falta de atenção, não vi que tinha um outro nome, certo? Mas é importante, assim, mais importante do que acertar é às vezes mesmo a gente errar na hora da prova, mas saber por que errou. E daí não cometer mais o mesmo erro. E é isso que a gente está fazendo aqui nesta correção, certo? Questão 9. Com relação ao uso do Simple Present e do Present Continuous, qual a única alternativa que está adequada ao seu tempo verbal? Simple Present e Present Continuous. Qual a única frase que está adequada, que está certinha em relação ao tempo verbal? He never is going to work by bus. Ele nunca está indo trabalhar de ônibus? Não dá, né? Aqui eu teria que usar o simple present para dizer he never works ou he never goes to work by bus. Ele nunca vai para o trabalho de ônibus. Eu estou fazendo uma constatação de algo que acontece ou que nunca acontece, mas tem uma generalização aqui do momento, certo? Que é ir para o trabalho de ônibus, ok? Na letra B, Harry plays tennis at the club now. Se eu estou dizendo que é uma coisa agora, quer dizer que é uma coisa que está acontecendo. Então seria Harry is playing tennis at the club now, certo? Então essa está errada também. Letra C, Pruitt and Madison are playing soccer this morning. Pruitt and Madison are playing, eles estão jogando futebol quando? This morning, nessa manhã. Opa, interessante, é uma coisa que está acontecendo nessa manhã, me serve. Deixa ela separadinha ali, vamos olhar as próximas alternativas. Samuel always is doing his homework before dinner. Usei o always para dizer que ele sempre faz uma coisa, não posso usar o present continuous, né? Se ele sempre faz, daí eu diria Samuel always does his homework before dinner. Ele sempre faz o tema antes do jantar, certo? E a última, John and Paul are having fun yesterday. Eles estão se divertindo ontem. Não, advérbio de tempo é errado aqui, né? Se eu estivesse dizendo que eles estavam se divertindo, beleza. Agora, no presente, de jeito nenhum. A única correta aqui, portanto, letra C. Isso mesmo. A 10 diz o seguinte, marque a alternativa, a única alternativa que contém uma frase escrita corretamente no present continuous. O que eu preciso de estrutura para ter o present continuous? Preciso ter o verbo to be aplicado corretamente, seu lugar correto,
Junto dele, eu preciso ter o verbo com o ing, certo? Então, é isso que nós vamos ver aqui. Isabella and I is studying English now. Se é a Isabela e eu, não pode ser isso. Tem que ser are. E daí essa aqui está errada, certo? Joey are helping his mom today. Joey sozinho is helping his mom, né? Então letra B também errada. Letter C. Meredith and Bob are cooking dinner this afternoon. Ó, Meredith e o Bob they are cooking dinner this afternoon, nesta tarde. Faz sentido esta frase? Eles estão cozinhando o jantar nesta tarde? Faz sentido, né? Ah, mas o jantar é à noite, sim, mas eles estão cozinhando à tarde para comer à noite, ok? Letra D. My cousin is doing his homework last night. Ele está fazendo o tema, até aí tudo bem. Last night, noite passada, não rolou, né? Passado com o que está acontecendo agora, não deu aqui, ok? E a letra E. Sally is go to her house tonight. Seria is going to her house tonight. Eu até poderia usar aqui como um futuro, né, de algo que a gente sabe que vai acontecer e eu usar o is going to her house, certo? Mas eu não usei, eu deixei o go só ali, não tem o ing, então não é uma frase no present continuous. Novamente, nessa questão aqui sobre o present continuous, nós temos a letra C como a alternativa correta. Ok, galera? Então essa foi a nossa avaliação diagnóstica aí. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa correção agora, caso no dia vocês tenham ficado indignados, como que eu errei essa aqui? Né? Agora vocês entendem, de repente, por que errou, como que errou, qual foi o erro que cometeu, se foi uma falta de atenção, se isso aqui tu não sabia, tu não tinha te ligado mesmo, enfim. O que importa é que agora você sabe por que errou e não vai mais cometer os mesmos erros, ok? Na semana que vem a gente inicia com matéria nova. Se liguem aí. Um grande abraço para vocês. I miss you a lot. See you guys. Bye bye.